Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Forte abraço, desde já, aquele like que fortalece mais o nosso canal aí, meus amigos. Vamos para as nossas pautas. Triunfo do Esquadrão frente ao Coritiba é a nossa análise desta segunda-feira. Então vamos jogar duro e arrebentar. Tá aí na tela a nossa pauta, já virando aqui para o monitor. Atuações do Bahia. Biel é decisivo, David Duarte desencanta contra o Coritiba e Everaldo fica devendo. A opinião é do portal GE. Meu amigo de fé, meu irmão camarada, você vai jogar duro e arrebentar no like? Claro que sim, dá essa moral pra gente, dá essa força aí, beleza? Tá aí na tela, deixa eu colocar um pouquinho melhor aqui pra gente, né? Senão vai ficar, meu amigão, tem que ajeitar aqui direitinho pra gente poder justamente bater papo contigo, ó. Gostei do Bahia, sinceramente, os 90 minutos, né? É evidente que durante os 90 minutos você tem trechos de queda do Sport Clube Bahia, talvez concentração mesmo do jogo, aquele foco para que você possa fazer o segundo gol, marcar melhor, né? Entender as funções que cada um tem que fazer. Por exemplo, eu senti muita falta de uma marcação do sistema ofensivo ali, no início da jogada do Coritiba. Achei que os jogadores dali, o Biel, por exemplo, o próprio Everaldo, tem que dar o primeiro combate, né? Não deixar a equipe do Coritiba respirar. Isso aconteceu no segundo tempo. Eu acredito que precisa focar mais na marcação no início da jogada do adversário. Isso é fundamental, é ponto crucial. Eu vi um lance no primeiro tempo que o Tassiano, por exemplo, estava dentro da área do adversário, perdeu o gol e imediatamente ele voltou disparado. E eu não tive essa mesma percepção com o Biel, com o Everaldo, de estar sintonizado com a marcação, sabe? Então tá precisando disso, eu acho que o nosso querido Paiva vai chamar a atenção sim. É sistema defensivo com todo mundo. São os 10 jogadores na linha ali, fora o goleiro, claro, né? Tem que estar ligado, concentrado nas funções de marcar e atacar também. Então, é um dos pontos que eu acho que, evidentemente, precisa melhorar e isso vai amadurecer com certeza, né? Não é um ponto crítico, é um ponto de melhoria que a gente fala, né? Mas, quando eu digo que nos 90 minutos nós tivemos algumas quedas de desempenho do Bahia, eu vou citar dois. Eu vou citar o primeiro tempo, quando o Bahia faz o gol, o Bahia jogando melhor, quando faz o gol, o Bahia tem uma queda ali de 10 minutos, até o lance do próprio Tassiano, né? Que ele perde o gol, depois ele bota a bola na trave, aí o Bahia avança e aí consegue criar oportunidades e não fecha o jogo fazendo o segundo gol. Daria muito mais tranquilidade ao nosso querido Esquadrão de Aço para a partida. Não aconteceu, vida que segue. Segundo tempo, o Bahia não volta bem. E aí é o segundo ponto que eu dou exemplo para vocês. No primeiro, no momento que o Bahia faz o gol, até a bola na trave do Tassiano. E no segundo tempo, até o gol do Biel. O Bahia ali entrou precisando estar mais focado no jogo, precisando entender que precisava fazer logo o segundo gol ali no início, com a torcida quente, com a torcida incentivando. Mas isso não aconteceu. E nós vimos um empate da equipe do Coritiba, que não criava oportunidades, né? Todas as vezes que a bola chegava no Manga, o Aleph Manga muito bem marcado, a equipe do Coritiba não conseguia avançar. E aí, o Bosquilha, que tinha acabado de entrar, acertou um chute de fora da área e fez o gol. O Marcos Felipe tomou o gol, para mim não foi falha. Eu só acho o seguinte, tem goleiros que pegam, tem goleiro que vai pegar, mas, sinceramente, não são todos que vão ali naquela bola para colocá-la no escanteio ou fazer uma defesa. O Marcos Felipe acabou não fazendo, né? E aí, o Bahia, de forma imediata, com o Biel, faz o segundo gol. Esse momento é crucial, porque, sinceramente, se o Bahia demora para fazer o segundo gol, o estádio ia ficar nervoso, a torcida iria começar a reclamar, os jogadores iriam ficar impacientes, e tudo isso seria a favor do Coritiba e não do Bahia. Mas o Biel encontrou a solução, bateu de primeira, já estava antenado no lance, isso é bom falar. Da mesma forma que eu fiz o ponto de melhoria do Biel, o ponto crítico, para que ele pudesse fazer a marcação no início da jogada do Coritiba, eu também faço o elogio. Ele estava acompanhando toda a jogada que se seguia, até chegar nele. Quando chegou nele, ele já sabia o que fazer. Bateu de primeira no canto, é um jogador que gosta de fazer gols, né? É um jogador meio ponta, que corta por dentro, que não é centroavante, mas gosta de fazer gols. Isso auxilia demais o Bahia para tirar um pouco do peso de somente o centroavante fazer gol. Centroavante este que vive um momento de seca. Depois daquele período de 7 jogos, fazendo gols, dando assistência, o Everaldo
basicamente não aparece na equipe do Esquadrão de Aço, criticado aí pelo torcedor, e de fato o Bahia precisa de um centroavante. Como nós não temos, meu amigão, vai com o Everaldo mesmo. Vai com o Everaldo mesmo, tem que ser o Everaldo. Agora, torcer para que ele faça gols, né? Porque, sinceramente, eu acho que o Arthur Salles ainda não está pronto para assumir uma responsabilidade dessa, né? De ser o centroavante do Bahia no Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Mingote está chegando agora, né? Então, sinceramente, é o Everaldo. Nós vamos aí até julho com o Everaldo e torcendo para que ele faça gols. A gente tem que torcer por ele, incentivar, né? Para que ele possa pegar confiança. Ele sabe disso, ele sabe da cobrança. Ele já passou por isso no próprio Bahia. Então, acredito que ele tem capacidade para mudar a chave e ajudar o Esquadrão de Aço, sobretudo contra a equipe do Santos. Beleza? Mais outro ponto fundamental é o David Duarte, né? O terceiro gol do David. Em 5 minutos o Bahia fez 2 gols. Biel, depois o David Duarte. David Duarte criticadíssimo, inclusive por mim. Churrasco de língua. Churrasco de língua. Tá jogando bem o David Duarte e foi coroado agora com um gol na Arena Fonte Nova. O terceiro gol que deu aquele alívio para o Bahia, né? E deixou o Coritiba sem esperanças para o jogo. O Bahia controlou até o fim e saiu da Arena Fonte Nova com triunfo. 6 pontos. Melhores jogadores para mim estão os 3 defensores do Bahia: Canu, David Duarte, Rezende, Tassiano, Jacaré. Gostei demais desses 5 jogadores. Eu falei no nosso programa ao vivo que, para mim, na minha opinião, o melhor foi o Rezende. Gostei muito do Rezende, mas é evidente que a gente não pode tirar o brilho do Tassiano, tirar o brilho do David Duarte, o Biel também, que fez um gol importante, né? Essa turma também brilhou na partida deste domingo, mas eu vou colocar aí o Rezende. Temos uma parada dura contra a equipe do Santos, o Acevedo foi preservado, o Renato Paiva, em coletiva, falou sobre isso. Eu, sinceramente, acho que no jogo contra o Santos, o Bahia deve pensar também em preservar outros jogadores, talvez um zagueiro. O Vitor Hugo tá aí. Vitor Hugo tá aí, preserva o zagueiro, vê quem tá mais precisando de um descanso. O Jacaré vai descansar, tomou o 3º cartão. Nós podemos também mexer ali no zagueiro. Tem que confiar no elenco. O Vitor Hugo tá aí. Então, se for necessidade de descansar alguém, um zagueiro ali, os 3, quem tá mais cansado, pronto. Talvez o Rezende esteja mais cansado. Veja aí a possibilidade, porque o Bahia vai enfrentar uma sequência agora de quarta, sábado. E não é qualquer quarta, sábado, né? Vai jogar contra o Santos na Vila Belmiro, que é muito difícil, tem uma garotada boa de bola. Depois pega o Flamengo mordido demais, não vem tendo sucesso ainda no Campeonato Brasileiro. E depois o Esquadrão de Aço joga novamente contra o Santos, jogo de Copa do Brasil, jogo de ida muito importante. Ele pode ser determinante para que o Bahia venha para a Arena Fonte Nova sabendo do que fazer. Então é uma sequência. E depois pega o Goiás. Então, meus amigos, o Bahia vem numa sequência difícil e preservar é importante. O elenco vai ser fundamental para que o Bahia tenha sucesso nesta temporada. Então, nós estaremos, claro, de olho no Renato Paiva nas modificações. O Paiva tem uma situação que o torcedor, nós torcedores, nem a imprensa tem, que é treinamento e análise de dados com relação ao jogador, nível de saúde, nível de estresse corpóreo, coisa de medicina que eu também não entendo, mas ele deu a fala dele com relação ao Acevedo porque não jogou, ele estava com os dados na mão, viu que o Acevedo estava com uma substância, alguma coisa que impedia que ele pudesse ter um bom desempenho, ou se tivesse um desempenho, jogasse, ele poderia se machucar, e aí, acertadamente, o Paiva toma a decisão. E tem que fazer, tem que confiar no elenco mesmo. Lateral direita será uma dúvida do Renato Paiva, nós temos o lado esquerdo também, que sempre terá dúvida, porque nós não temos um jogador que ainda conseguiu desencantar, né? Nem o Chaves e nem o Matheus Bahia nesse Campeonato Brasileiro fizeram bons jogos, então sempre será dúvida. O lado direito é por conta da saída do Jacaré, 3º cartão, né? Nós temos ali a Meuca também, o Cauli, apesar das 2 assistências, o Cauli não fez um bom jogo, né? É porque ele é um jogador inteligente. Ele é um jogador inteligente. Tem jogadores que não estão bem na partida, mas ele tem a visão do jogo, a bola passa por ele, ele dá o passe desconcertante. Mas ele não fez, no conjunto da obra, um jogo inteligente. Um jogo inteligente não, mas um jogo de bom desempenho como nós estamos acostumados. E aí está, talvez, os altos e baixos do Bahia. Quando você joga com 3
na linha defensiva, os meio-campistas são importantes na construção do jogo. Até porque quando você joga com esses 3 defensores, os laterais, eles avançam. Lateral não é construtor. Pouquíssimos laterais constroem. Então nós temos o meio de campo. E aí você tendo somente o Tassiano, fica faltando ali o Cauli para confundir a marcação da equipe adversária. Então, equilibrar a balança nesse sentido é o Cauli voltar a ter um bom desempenho. Mas ele foi importante no jogo, claro. O passe que ele dá para o David Duarte bota na cabeça, na manteiga, para fazer o gol, né? Então, ele, apesar de não ter jogado bem, foi importante em lances pontuais. Eu acredito, sinceramente, que o Cauli vai evoluir ainda nesta competição. Tassiano está arrebentando, muito regular no jogo. Rezende também muito regular. David Duarte regular. Essa linha de 3 tá bem. Jacaré sempre muito esforçado, fazendo o seu jogo, queridíssimo pelo torcedor, e abraçou o Sport Clube Bahia como se fosse a sua segunda pele. E aí está a diferença, né? Do Jacaré. O Jacaré joga como se fosse o último prato de comida, se dedica ao máximo. É claro que os outros também se dedicam, não faltou isso para o esquadrão, mas concentração é fundamental. Então, muitas vezes, você desconcentra, acaba perdendo o time do jogo. O Bahia precisa focar. Mas entendo perfeitamente que é o processo de maturação dessa equipe, né? Essa equipe vai amadurecer, essa equipe vai jogar melhor, e é por isso que eu defendo uma situação. Este time que está aí do Esquadrão de Aço, jogando neste momento, olhando para o espelho, ele é 10º colocado do Campeonato Brasileiro. Ele luta por ali. É 19º, 11º, 12º. Ele luta nesta região. Falei no nosso programa ao vivo que 8º lugar solta foguete. 7º, trio elétrico com Ricardo Chaves na avenida. Mas, meu amigo, esta equipe está evoluindo. Ela tem um conceito tático, ela sabe o que ela quer, ela joga com 3 zagueiros, com 3 marcadores, aliás, ela libera os laterais, ela tem meio-campistas que tentam construir o jogo, o Cauli, o Tassiano, ela tem um volante de marcação que circula, o Iago nesse jogo, depois o Acevedo. Ele tem 2 atacantes, né? Um que corta por dentro, que é o Biel, que também gosta de finalizar, fazer gols. A equipe do Bahia tem uma ideia. A equipe do Bahia está montada para amadurecer já, né? Ela está em um processo já de construção da sua equipe, e aí se começa, talvez, a próximos jogos, daqui a 5 jogos, o Bahia mais amadurecido, mas isso ainda não caminha. O Bahia hoje, por que, Wender, você acha que ele luta ali no meio da tabela? Porque é fundamental controlar o jogo. É fundamental o adversário saber que vai ser difícil, porque o Bahia vai estar com a bola a todo instante, porque o Bahia vai construir a todo instante. E que uma das alternativas e das poucas que o Bahia vai dar é o contra-ataque. Então, este time, ele luta para título. Palmeiras, Fluminense, Fortaleza, Botafogo. Atualmente. Mas tem equipes que estão em processo de evolução que precisam de mais tempo. É o caso do Bahia, do São Paulo, por exemplo, vai precisar de mais tempo. Esse Vasco da Gama, que a gente não sabe como será, mas não é uma equipe ruim, tem bons jogadores. Flamengo que vai subir, que vai elevar. Então, meus amigos, há ainda oportunidades. O Bahia, do jeito que eu estou falando hoje, é um espelho, né? O que o Bahia precisa para dizer, Wendel? O Bahia vai ser 5º colocado de que forma? Quando o Bahia começar a controlar o jogo. Controlar o jogo, não deixar o jogo escapar dele. Hoje, por exemplo, escapou. Contra a equipe do Bragantino, o Bahia jogou bem, deixou escapar falhas individuais. Contra a equipe do Botafogo, o Bahia jogou bem, um bom primeiro tempo, deixou escapar. Contra a equipe do Vasco da Gama, melhor jogo do Bahia, um jogo dificílimo, jogando dentro do São Januário, um jogo dificílimo, melhor jogo do Bahia. Mas mesmo assim, o Bahia não teve o controle. Por ser uma equipe que está amadurecendo, ela se sente mais confortável fazendo um jogo de bola do adversário e a minha reação. É um jogo ainda reativo, né? Contra a equipe do Vasco da Gama, por exemplo, o Bahia se deu muito bem nesse tipo de jogo, de esperar o Vasco e depois controlar a partida fazendo 1-0, né? Com troca de passes, o Bahia trocou bem os passes contra a equipe do Vasco da Gama. Com o jogo 1-0, o Vasco teve que correr atrás do prejuízo e no segundo tempo o Bahia teve a oportunidade de fazer o segundo, o terceiro gol em cima do Vasco da Gama. E é um ponto que o Bahia precisa melhorar. Finalização. Senti falta do Vasco da Gama fazer o segundo gol e pôde fazer. E hoje, contra o Coritiba, no primeiro tempo, o Bahia poderia ter feito o segundo gol e aí a partida ficar mais tranquila, segura.
e começa-se um processo de controle e domínio da partida. Então o Bahia precisa controlar o jogo para sim chegar entre os 5, por exemplo, chegar entre os 7. Esses times que vão ficar entre os 7 do Campeonato Brasileiro, eles são controladores, eles determinam o jogo e você vai ter que correr atrás para conseguir espaço, para conseguir a bola, e ele vai tentar tomar a bola de você de qualquer jeito. Então é um processo de amadurecimento. O Paiva caminha nessa estratégia. Está muito claro que o Renato Paiva não tem o perfil de um time reativo. Está muito claro que o Renato Paiva quer uma equipe que controle o jogo, controle as ações da partida. Mas aí 2 pontos são fundamentais. Eu vou colocar 3. Treinamento, amadurecimento dessa equipe com os jogos e, sobretudo, a análise de julho, né? Claro que já vem com a análise pronta, de umas contratações pontuais. Está se mostrando hoje que um centroavante será importantíssimo para as pretensões do Esquadrão de Aço na janela do meio do ano. Isso é um ponto de vista meu, respeito totalmente a galera que pensa diferente, pode ficar tranquilo. O Bahia está bem na competição. Aquele jogo que nós perdemos contra a equipe do Botafogo, o Bahia recuperou, vencendo o Vasco da Gama, e hoje venceu em casa a equipe do Coritiba. 4 jogos, podemos considerar que o Bahia ganhou 2 dentro de casa e perdeu 2 fora. Mas claro e evidente que o Bahia ganhou uma fora, perdeu uma dentro de casa. Bahia tem agora um caminho, volto a repetir, um caminho estafante, estressante, muitos jogos, um atrás do outro, mas tomara que o Esquadrão possa passar tranquilamente por esse período. Terá um jogo dificílimo contra o Santos e depois pega um Flamengo que não será fácil na Arena Fonte Nova. Então, meus amigos, que o Esquadrão possa treinar, se tiver tempo, na realidade, né? Não vai ter tempo, viu? Hoje, segunda-feira, a galera tem que descansar, faz parte do treino, tem que descansar, ou então fazer uma atividade física mais tranquila. Treina na terça, quarta-feira tem jogo, e aí vem o jogo sábado, joga quarta, volta para Salvador, quinta-feira deve estar treinando, um treinamento leve, sexta treina um pouco mais forte para jogar no sábado, e aí, meu amiguinho, haja sim elenco para poder segurar essa onda, e Paiva vai ter que usar o elenco, não tem como não deixar usar. Quem souber utilizar melhor o elenco no Campeonato Brasileiro vai avançar mais do que os outros. Então é fundamental que o Paiva use todo o seu elenco. Meu amigo de fé, meu irmão camarada, no elenco do Bahia tem jogadores que podem ser utilizados, ó. O Paiva colocou o Mugni e já deu um sinal, né? Mugni, ó, esquenta o corpo aí porque eu vou usar você mais agora. Não é verdade? O Diego Rosa já vem jogando, não serão titulares nem o Mugni nem o Diego Rosa, mas podem contribuir cada vez mais, tendo um pouco mais de tempo, né? Jogando ali 30 minutos, né? Para fazer um jogo, para descansar os demais. É fundamental o descanso, saber dosar isso daí. Tem o Arthur Salles, que vai dosar o Everaldo, né? Sempre vem entrando, mas está faltando maturidade no Arthur. O jogo do Vasco da Gama mostrou isso claramente. O jogo do Bahia agora contra o Coritiba, achei que ele ficou com medo de errar. Fundamental, o pai vai chamar ele para conversar. Garoto, não tenha medo de errar não. Você errou lá no São Januário, joga aqui e vai tentando. É tentativa e erro, tentativa e erro. Não pode desistir. O Arthur Salles é um jogador interessante, que a partir do momento que começar a ficar forte fisicamente, ele tem habilidade, ele vai ser um jogador interessante para o Bahia lá no futuro. Nós temos o Biel e o Ademir, eles podem jogar juntos, sim, desde que seja um treinamento bem feito, né? Agora, por exemplo, pode ter a oportunidade de jogar o Biel e o Ademir, né? O Biel já vem mais descansado, o Ademir vinha sendo titular, o Ademir não jogou contra o Coritiba, entrou no segundo tempo, então você pode ter ali o Ademir fazendo a ala no lugar do Jacaré, já que o Cicinho, sinceramente, ele não demonstrou ainda que pode ali lutar pela titularidade. O Jacaré é absoluto soberano. Acho que o Cicinho não teria condições. Eu acho que o Ademir poderia utilizar este lado aí como ala para jogar, claro, desde que esteja protegido, né? Desde que esteja protegido. E aí você coloca um volante ali para tentar segurar a onda, tá bom? Tem um detalhe aqui importante, o vídeo vai ficar um pouco longo, mas ele vai ficar como estreia. Deixa eu colocar aqui o tamanho, né? Aqui o tamanho para a galera poder observar direitinho os jogadores conforme a votação da galera, né? Eu gostei disso, viu? Gostei disso. A opinião da galera aqui, ó. Tá aqui. Na opinião da galera... Pedir desculpa, rapaziada, que já me conhece. A galera me conhece, já eu sou de casa, né? Sou de casa. Essa tosse aqui foi uma gripe muito forte que eu peguei. A gripe do Biel. Aqui, ó, o ranking de atuação.
Goleiro do Bahia, 6.1 na opinião do público. E tá aí na tela pra galera? Tá aí na tela, né? Que beleza. Pronto, tá aí na tela. E tem aí o... Ampliar um pouquinho, deixa eu ver se dá pra ampliar. Dá pra ampliar. O nosso querido goleiro do Bahia, 6.1, né? Na opinião da galera aí, aquela falha pesou um pouquinho, né? A galera ficou um pouco chateada. Eu não considero como falha, não. Apesar de eu ter falado falha, né? Eu acho que é defensável. Mas como ele não chegou, já era, né? Mas tem goleiro que pega. O Canu 7.2 na avaliação da galera. O pessoal tá gostando desse trio aqui, ó. Canu 7.2, David Duarte 7.6 e o Rezende 7.1. O pessoal tem gostado, hein? Tem gostado aí do trio. O Vitor Hugo também vem bem, viu? É bom zagueiro. Tem o Vitor Jacaré 6.8, daria até mais pro Jaca, né? 6.8 na opinião do GE 5.5. O GE é professor duro, viu? É, professor duro. Tá aqui o Tassiano 7.3 na opinião da galera, 5.5 na opinião do GE, 5.0, 5.8 opinião do público aqui, 4.5, 5.2 o Iago Felipe. Cadê o Acevedo? 5.9, 5 na opinião do GE. O Cauli 6.5, 7.2 pra galera. 5.5 GE aqui, o Ademir, o público 6.4, o Matheus Bahia 6.4, também 5.5 do GE. 7.8 é a maior nota, né, do GE e do público também, 7.8 do Biel. O gol foi importante, né? Esse gol foi muito importante, sinceramente. Mentalmente foi muito importante. Deu confiança ao Bahia, né? Porque, sinceramente, o Curitiba não estava jogando nada, faz um gol e o Bahia perdeu vários gols. Aí entra no emocional, meu amigão, fica difícil demais. Tá aí o Lucas Mugni, discreto e não comprometeu, na opinião do GE. Mal novamente ao tentar dar seguimento às jogadas. Aí o Everaldo, que precisa aprimorar um pouco mais, né? Lapidar um pouco melhor as jogadas, tá nervoso talvez. Eu acho que o centroavante, quando ele não tá bem, fica na área, mamãe. Fica na área. Vai pra área, meu irmão. Vai pra área que a bola vai chegar em você. É isso. Agora ficar saindo toda hora, em má fase, aí tá dando mole. Aí vem, ó, mal novamente ao tentar dar seguimento às jogadas. Centroavante é finalização, processo final. Aqueles que têm mais habilidade, saem um pouquinho da área, ótimo, pá, sai, o outro entra, confunde a marcação, ótimo. Mas tá em má fase, meu amigão, peça pra cair um pênalti pra você, fica dentro da área o tempo todo, que a bola chega, você vai e me abraça, pronto, é isso. É isso. Arthur Salles aí, pra galera. O público tá chateadíssimo com ele ainda, viu? Aí, ó, 4.8. A nota do GE foi maior. É a primeira nota que a do GE é maior do que a do público, né? Arthur Salles, o jogo contra o Vasco da Gama deu uma pesada, né? Deu uma pesada. E tá aí, Renato Paiva, 7 na opinião do público, 6 na opinião do GE. Time dominou o coxa e mereceu o resultado, verdade verdadeira. E o Renato Paiva fez um bom trabalho, sim. Biel, pra galera, o melhor jogador. Na opinião do papai, que vai aí de encontro a milhões de opiniões, normal. Eu gostei mais do Rezende ali do lado esquerdo, até porque o Matheus Bahia várias vezes foi pra frente, né? E aí o Rezende fechou bem aqueles espaços do jogador. Isso mostra claramente que a opinião tá dividida também, né? A galera acha que é o Biel, já vi muitos falando sobre o Tassiano, o David Duarte, eu falo do Rezende, então isso quer dizer que o coletivo do Bahia foi importante, não teve aquele jogador fundamental. O Biel, por exemplo, para mim foi o grande lance do jogo. Se o Biel não faz aquele gol, meu amiguinho, ali a pressão poderia aumentar e dificultar um pouco mais as ações do Bahia, pela questão emocional mesmo. O torcedor do Bahia precisa jogar junto, teve vaias, né? Mas a maioria aplaudiu e cobriu as vaias. Isso foi importante porque mostra que a maioria da torcida do Bahia quer o apoio e nós temos que dar o apoio ao Esquadrão de Aço. Temos que jogar juntos. Jogar contra é jogar a favor do adversário. E isso nós não queremos, com certeza. Eu tenho certeza que você não quer. Então nós vamos jogar juntos. E aí, meu amiguinho, eu sei que o próximo jogo é contra o Santos. Mas eu não vou mentir pra você. Eu tô pensando já no jogo do Flamengo. Meu amigo. E vai ser na Fonte Nova. Então, não vai existir vaia.
Beleza? Não vai existir. No jogo contra o Flamengo não vai existir vaia. Então nós vamos jogar duro e arrebentar. No final você decide. No final, amigo torcedor, você decide. Pagou o ingresso, é sócio torcedor, aí você decide. Não tem ação violenta. A vaia é uma expressão que você não ficou satisfeito, não é uma expressão violenta, mas ela prejudica no decorrer do jogo. Então é fundamental que no jogo contra o Flamengo, na Arena Fonte Nova, não haja vaias. No final, você decide, igual aquele programa da Globo, né? Você decide. Mas é evidente que nós vamos torcer para o Bahia vencer e a sua decisão será vibrar com o Esquadrão de Aço. Jogo contra o Flamengo é sábado, bom demais, porque você pode tomar aquela cervejinha gelada sem problema nenhum, porque domingo você dá aquela descansada, toma aquela água para poder trabalhar na segunda-feira. Então, meu amigão, joga duro e arrebenta no like. Joga duro e arrebenta fazendo o seguinte, ó. Copia o nosso link e cola nas suas redes sociais. Se inscreve no canal. Nós temos o canal alternativo, meus amigos, também, que é um canal de narração esportiva, que eu venho narrando jogos, né? Nós estamos nos aproximando dos 1000 inscritos. Estamos aí com 740. Então, peço o seu apoio também. Agora, lembrando que este canal, Endel, meus amigos, é um canal do Bahia. Mas o alternativo é um canal do futebol brasileiro. Então, se você tiver a vontade de ouvir um pouco sobre o futebol brasileiro, o alternativo está lá para ser uma opção para você. Se quiser ouvir minha narração, papai, vou narrar jogos de outros clubes também. Então, jogador e arrebenta, dá essa moral para mim, porque você é meu amigo e o amigo não larga o outro. Então, por mais que eu não esteja fazendo algum jogo do Bahia na narração, mas você é meu amigo. E amigo não larga o outro. Incentiva, né? Então, peço que você esteja lá conosco, incentivando. Pô, mano, tá massa, o pessoal tá gostando da sua narração, beleza? E, claro, narrando os jogos do Bahia na pegada do Esquadrão de Aço. Confesso que minha gripe foi muito forte, não pude narrar o jogo do Bahia contra o Curitiba e não sei se eu vou poder narrar ainda os jogos do Bahia contra o Santos na quarta-feira. E esse jogo de hoje, segunda-feira, Corinthians e Fortaleza, eu também não sei se eu vou narrar. Vou passar por uma avaliação para ver se eu tô bem para jogar duro e arrebentar, como eu gosto de falar. Muito obrigado, meus amigos. Um forte abraço a todos vocês. Valeu. Excelente segunda-feira, excelente semana para todos nós, com o triunfo do Esquadrão. Viva os triunfos do Bahia, comemore. 90 minutos foi ótimo. Claro que tem altos e baixos, processo de maturidade do Esquadrão de Aço. Mas é fundamental que amadureça na competição para a gente dominar a partida. Se o Bahia tiver o domínio completo do jogo o tempo todo, não deixando a outra equipe jogar, aí, meu amiguinho, o Bahia pode lutar por algo mais na competição. Beleza? Forte abraço a todos vocês. Valeu!